Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje com parte do staff da clínica que cada dia tem especializado mais em sono. A Regis e Magali têm estudado sobre isso e já tem ajudado muitas pessoas, e nós vamos até poder falar um pouquinho melhor sobre estes problemas no segundo bloco, que são questões respiratórias, questões de garganta, né? Eu fico me perguntando, Regis, não é normal roncar. E não. O ronco, com certeza, prejudica o sono. E o que eu vejo mais agravante aí, além de prejudicar a pessoa que ronca, prejudica quem dorme ao lado dessa pessoa. Sim, com certeza. Tem vários exemplos, vários pacientes que já não dormem no mesmo quarto, inclusive separação. Claro, olha aí, separação de cama. Não é só o problema físico. Eu quero que tu fales, que é mais a tua área, esta questão respiratória. Mas antes, Magali, me ajuda aqui. Tempos atrás era muito comum, e começou a meio que ser moda, tempos poucos aí, né? Até eu conheço uma das clínicas em Porto Alegre, uma irmã minha já teve que dormir na clínica e tal. Começou a se falar muito nessas clínicas do sono, mas eu te pergunto, é a tendência essas clínicas ou as pessoas estão fazendo tratamento monitorando o sono de uma outra forma? E como vocês aqui acabam trabalhar essa questão do monitoramento? É o seguinte, os laboratórios de sono existem, são ótimos, são muito eficientes, por quê? Como a gente vai avaliar o sono? Tem que ser dormindo, não tem outro jeito. O que acontece quando a gente está acordado e o que acontece quando a gente está dormindo. Então, esses exames são o quê? Eles se monitora várias situações, nível cerebral, respiratório, entrada e saída de ar, movimento torácico, nível de oxigênio no sangue, tudo isso durante o sono. Então, se faz todos esses... São vários eletrodos, várias coisas, porque precisa ver tudo. Uhum. E se faz isso durante o sono. Tem mais vários exames que se faz também, que são indicados em uma situação ou em outra, para conseguir, então, monitorar o sono e saber o que está acontecendo. Se está tudo bem, então tá. Quais são as alterações? O que é muita tendência hoje, porque grande parte uma grande parte das alterações, né, das queixas que se tem do sono são problemas respiratórios no sono. Ou seja, ou o ronco. Então, uma das grandes queixas é o ronco, e se eu não estou respirando bem à noite, alguém observou que eu que eu paro de respirar, que eu acordo com a garganta seca, né? Ou tenho muito sono à noite, eu durmo 8 horas por dia e tenho muito sono à noite. Então, uma forma de monitorar, que também é muito eficiente, esses eventos respiratórios principalmente, são monitores portáteis que se pode dormir em casa. Então, o paciente pode usar esses monitores e dormir na sua própria casa, com a família, não muda a sua rotina. E fica no seu ambiente, né? Fica no seu ambiente. E apenas leva, então, um aparelhinho que parece um rádio ligado, que tem alguns padrões, a gente ou pode montar no paciente ele dormir em casa, ou ele pode vir e aprender a montar. Eles são simples, né? São muito práticos, foi uma coisa que já foi desenvolvida há um tempo, são todos... A clínica tem isso? Tem, já tem tem várias clínicas, tem. E a clínica Davis também? Tem também. Na região já está mais comum, então, normalmente, precisa ver indicação. Todos têm indicação, né? E uma informação técnica, a Academia Americana de Medicina do Sono, quando que se indica esse screening ambulatorial, em casa? Quando o paciente ele não tem problema cardíaco, insuficiência cardíaca mais séria, ou quando ele não tem nenhum problema relacionado ao ciclo circadiano do sono, que são esses eventos que eu comentei. Então, a partir daí a gente pode indicar o screening ambulatorial, não desmerecendo o exame no laboratório, que é um exame extremamente completo. Mas eu só fico olhando aquela questão do laboratório, por exemplo, de ter que ir dormir lá.
Eu já vi pessoas dizendo que elas têm muita dificuldade em dormir em ambientes diferentes. Assim. Sim, também. Mas tem pacientes que preferem dormir no laboratório, que vão... Então, ainda... Apesar de que é o exame, o padrão ouro, esse exame de dormir no laboratório, ainda não é bem o padrão ouro, porque tem essas pessoas que não conseguem dormir, elas vão estar sendo monitoradas, algumas clínicas filmam os pacientes. Então, não é aquele sono... Claro. Natural. Então, para isso e até para diminuir custos e diminuir o tempo de espera, se desenvolveu essa monitorização ambulatorial que tem uma concordância muito grande com esses exames laboratoriais. Sim. Regis, os problemas respiratórios, assim, quais são as consequências de se ter problemas respiratórios durante o sono? São apenas consequências noturnas, diríamos Sim. assim, ou elas são consequências para a vida? Não, elas são consequências ligadas diretamente ao estado de saúde do paciente, da pessoa. Então, como eu havia falado, o ronco, só de roncar já tem esse risco, não só de haver uma separação do casal, mas tem o risco de ter um AVC, uma obstrução da carótida. Se o paciente tem o ronco e as paradas da respiração, que são essas pausas mensuradas nesses equipamentos do sono, essas paradas da respiração, elas podem levar, dependendo do número, dependendo do quanto tempo, elas podem levar a várias alterações, várias doenças. Está muito bem descrito a hipertensão, a diabetes tipo 2, a alteração de concentração. O paciente que tem apneia, ele vai mais à noite no banheiro, porque ele para de produzir, diminui a produção de um hormônio, que é antidiurético. Alterações cardíacas, alterações de concentração, depressão. Então, assim, quase que todos os órgãos, quase todos os tecidos do corpo são afetados pela apneia. A apneia, na verdade, o que acontece? Para de entrar oxigênio, para de entrar ar no nosso organismo. Então, imaginem aqueles pacientes que têm 10, 20, 30, 100, 200 apneias por hora e cada apneia dura 20 segundos. A gente pode simular uma apneia aqui, para vocês verem a gravidade. O que é uma apneia? Talvez a pessoa passando por uma apneia, ela vai ver a gravidade disso. É justamente ficar sem ar, Regis. Justamente ficar sem ar. Eu posso explicar como é que ocorre a apneia. A apneia é a obstrução das vias aéreas superiores, da garganta, e ela acontece no final da expiração. David, eu gostaria que tu tentasse fazer uma apneia. Vamos lá. Joga todo o ar para fora e tranca a tua respiração, pelo menos uns 10 segundos. Não inspira, joga e tranca. 2, 3, 4, 5, 6. Não vale respirar. Tu não ficou 10 segundos. Isso é a apneia. Só que como se está em estado de... Eu brinquei, para quem é de confissão cristã católica vai entender, estou pedindo socorro. É horrível? É horrível. E tem pacientes que é 40, 50, Imagina. 1 minuto. Então, às vezes, nós solicitamos um exame e o paciente teve 3 apneias por hora. É uma classificação. Se a gente olhar rapidamente, está normal. Agora, se eu avaliar quanto tempo durou essa apneia, daqui a pouco ele tem 3 apneias, mas uma dessas apneias durou 1 minuto. Esse paciente tem que ser tratado. Claro. 1 minuto sem oxigênio, sem ar. Então... E a gente já sabe que consequências de má respiração, como tu falavas, né, trazem sérios problemas cognitivos. Em crianças dizem que é muito mais sério isso. Muito mais sério. A criança é um pouco diferente. A criança a gente considera uma apneia já como grave e sendo necessária. Como neste caso, Magali, os pais podem ver se a criança está dormindo mal ou não, o Regis ou Magali? Geralmente a criança que dorme mal, ela não é sonolenta, ela é agitada. Olha só. Agitada. Ela vai no consultório, ela não para quieta. Os pacientes que... Ela ronca.
irritada, Olha dorme mal. Aí, muitas vezes se atribui a deficiência de atenção e ela pode estar tendo tá dormindo mal, a criança dorme mal, tem apneia, então claro que vai refletir no outro dia. E a questão do tratamento, Magali, além desta questão do monitoramento, claro, monitoramento é para poder fazer o tratamento. Monitoramento não é o tratamento em si, né? A fazer um diagnóstico a gente usa este monitoramento. Ainda fazendo um adendo às patologias associadas, uma que a gente esqueceu e que é bem presente é a obesidade. E as pessoas associam muito isso. E tem muita associação à obesidade com o ronco, com a apneia, com dormir mal. Mas ela não é a única causadora, mas com certeza ela atrapalha. E a apneia também pode fazer um aumento de peso. Pode auxiliar nessa situação tão comum e que tantos brigam quanto isso. Crianças obesas é um problema de tratar, é muito mais diagnosticado. Então, a obesidade também é muito presente e a apneia pode auxiliar no aumento de peso. Tratamento. Depende, tem tratamento para ronco, tem tratamento para apneia leve, tem tratamento para apneia moderada e tem para apneia grave. O que a gente sabe é que a apneia é uma doença progressiva, que ela pode começar leve e a tendência dela é ficar grave, que tem situações que agravam, pode ser agravada por medicamento, pode ser agravada pelo excesso de peso, pode ser agravada pela idade. Para mulheres pode ser agravada na menopausa, tanto que as alterações respiratórias são mais comuns em homens e quando chega na época da menopausa quase se iguala a mulheres e homens. O principal sintoma, o principal alarme é ronco, desde criança ao idoso. O ronco é o principal alarme ainda. Vou falar assim, o principal alarme, porque pode um paciente com apneia não ter o ronco? Pode. Apneia silenciosa, pode. É mais incomum, assim, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, tratamentos. Tratamento para ronco. Tem, por exemplo, pode ser um simples higiene do sono, né? Até algumas alterações nos hábitos. Por exemplo, não beber à noite, porque o álcool ele aumenta relaxamento, ele pode fazer o ronco, ele pode ser o único causador. Medicações, as medicações, troca de horário, readaptação, troca também, é um tipo de tratamento. Tem o aparelho intraoral, que é um aparelho que é feito por dentista especializado em sono, que ele faz com que tenha um avançamento da mandíbula e esse ronco não acontece mais, é um aparelho muito simples, muito prático de ser usado. E tem o que a gente chama de padrão ouro, que é o CPAP. O CPAP é um gerador de fluxo que faz com que a via aérea não feche nunca.